pequenininha aí, que significa programação neurolinguística, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que isso pode fazer na mente do nosso cliente e também da nossa mente, para que a gente consiga vender um pouco mais e consiga dar um atendimento melhor para ganhar o nosso cliente de uma forma mais tranquila. Hoje em dia, aí, o mercado imobiliário ele é bem concorrido, tem muitas imobiliárias, muitas construtoras, os corretores estão bem engajados, e o que faz a diferença não é só o quanto tu coloca de esforço, mas como tu aplica esse esforço e aonde tu vai aplicar esse esforço. Não adianta eu ficar correndo atrás aí dos clientes que não querem comprar ou que não têm condições, e como que eu posso fazer para que eu consiga entender como que o cliente, qual que é o cliente que eu quero. Não adianta eu tentar vender o Minha Casa Minha Vida para um cliente que quer comprar uma casa em Jurerê, e não adianta eu vender uma casa em Jurerê para um cliente que quer comprar uma casa em Minha Vida. Então, uma das coisas principais que a PNL ensina é como a gente pode ler o nosso cliente para entregar o produto certo para ele. Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje é como a gente consegue fazer essa leitura do cliente. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, aí vocês vão pensando sobre isso, quem quiser escrever ali. Quem já conhece um pouco de PNL, pode escrever aí embaixo só um eu ou um íconezinho aí para a gente saber, para ver quem que já tem um pouquinho de domínio desse assunto. E quem não tiver, a gente está aqui hoje justamente para falar sobre isso, né? Para poder falar sobre a PNL. Ali já tem gente respondendo ali. E o principal da PNL não é só, é uma frase que eu uso em todos os meus treinamentos, né? Que não é o que você fala, mas o como você fala, que faz toda a diferença. Acontece muitos casos de corretores mostrarem diversos apartamentos, falarem muito bem sobre os teus apartamentos, ter um conhecimento técnico grande, mas acabam não conseguindo vender porque não criam essa conexão com o cliente. Não sabem falar a linguagem do cliente, né? Então, esse é uma das principais coisas que acontece. Ali a Kelly diz que já conheceu um pouco, Fabiano Mota, Thierry, não sei ler ali certinho. Adriana fala ali, eu já conheço também. Então, legal. Essa parte da PNL é muito interessante porque a PNL a gente nunca para de aprender, sempre tem uma técnica nova. Desde lá o livro do Robert Cialdini, né, que fala sobre as ancoragens, sobre os gatilhos, né? Isso tudo já vem da PNL, esses gatilhos mentais. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tem os principais que a gente vai falar, mas eu queria também falar que a PNL ensina como tu criar gatilhos. Então, tu pode começar a gerar novos gatilhos para que tu consiga ter esse teu cliente com uma fidelidade maior. Que mesmo que ele não compre aquele imóvel que tu mostrou para ele consiga voltar com a sinceridade e dizer, eu não gostei desse imóvel, estou querendo comprar um imóvel em outro lugar, mas se tu conseguir esse mesmo imóvel que eu vi lá que eu gostei, eu compro contigo. Criar essa conexão tua com o teu cliente. E um dos principais gatilhos que a maioria das imobiliárias e consultoras estão usando hoje é o olfativo, né? Tipo, do cheiro. Criar um perfume único da tua imobiliária, da tua visita, para que quando isso aconteça, o cliente tenha uma experiência boa. E dos diversos estudos sobre cheiro, foi criado um estudo no mercado imobiliário que 73% das decisões de compra são feitas por mulheres. Então, às vezes, os homens decidem, claro, também, né, porque geralmente quem manda são as mulheres, mas 73% quem decide são as mulheres. Então, na âncora olfativa que a gente tem que fazer, nesse gatilho olfativo que a gente tem que fazer com o nosso cliente, o ideal é usar o cheiro, né, que as mulheres têm mais atração. E num estudo que foi feito em Harvard, diz que o cheiro da baunilha mais doce fazem com que as mulheres comprem mais do que iriam comprar. Eles fizeram esse teste em lojas de roupa e colocaram esse cheiro de baunilha num período na loja e colocaram sem o cheiro na loja. E também viram que as mulheres compravam mais quando tinha esse cheiro doce de baunilha. Então, muitos perfumes já existem hoje, cheiro para carro, que dá para começar a ter nesse processo de visitar o imóvel, tu já tem o cheiro de baunilha lá. Então, tu já está dentro do carro, já começa por ali. Pode colocar no folder que tu está dando para a pessoa, vamos visitar o imóvel, então tá aqui o folder do imóvel, já com um pouquinho desse cheiro, que já vai começando a criar essa âncora. Deixar preparado o imóvel que tu vai visitar já com uma borrifada desse cheiro, ou com alguma coisa que vai criar essa âncora lá. E, claro que não adianta só ter o cheiro, porque se tu tiver esse cheiro e tiver uma experiência ruim,
vai ser lembrado também a experiência ruim durante o período. Então, tem que ser todo preparado essa visita. E nessa técnica, ela é chamada, né, que os pesquisadores testando, é a técnica de treinar cachorro. Então, fica bem pesado falar isso, porque, como vou usar uma técnica de cachorro com o meu cliente? Mas calma, não é só isso. Como que funciona? Quando o cachorro faz um truque pra gente, né, a gente vai lá e ensina, dá um petisco pro cachorro, ele come, tem a emoção, o prazer de estar comendo, e ele vai querer fazer aquilo de novo para ganhar aquela mesma recompensa. E o nosso cérebro, ele funciona instintivamente. Então, pode ser que algumas mulheres que estão assistindo falem assim, mas eu não gosto do cheiro de baunilha. Ok, então a gente não pode deixar esse cheiro muito forte, ele tem que ser sutil. Porque o nosso cérebro reage a estímulos. Mesmo que eu não goste do cheiro, o meu cérebro vai reagir inconscientemente sobre esse cheiro doce de baunilha. E aí esse cheiro vai transformar alguma coisa na minha mente e vai me deixar mais disposta a aceitar e querer o que eu estou oferecendo. Isso fica bem claro, até é legal se vocês treinarem isso. Pega um cliente que tem um casal lá, faz um cheiro e tenta o outro cliente, faz sem o cheiro. Quando tu conseguir fazer isso, tu vai ver nitidamente a diferença de relacionamento. Não quer dizer que tendo esse cheiro, tendo a âncora pronta lá, o cliente vai chegar e vai comprar. Por que não? Pode ser que ele não tenha financiamento, pode ser que está mostrando um imóvel acima do valor que ele pode pagar, pode ser que ele quer um imóvel numa cidade e está mostrando em outra cidade. Então, tem outros poréns que fazem com que o cliente não compre. Mas o cliente ele vai estar mais aberto para te dizer e ser sincero contigo. E quando o cliente é sincero, é mais fácil de tu mostrar o produto para ele. Não sei se isso acontecia só no meu tempo, quando eu era corretor, mas geralmente o cliente chega, ele fala que tem uma quantidade para pagar, e na hora que tu fala o preço do imóvel, ele já diz, mas eu não tenho todo esse valor, ou não tenho financiamento, ainda não viu a forma que vai fazer, ou ele está olhando o imóvel e diz, não, vou comprar para agora, e em pouco tempo eu já quero comprar. E aí quando termina de ver os apartamentos, ele fala, tá bom, ano que vem nós vamos começar a mexer de novo para comprar. Então, nesses casos, a âncora acaba não funcionando tão bem, porque o cliente não está preparado para comprar naquele momento. Mas se é um cliente que está a curto prazo, que está pensando em comprar nos próximos meses, essa âncora funciona bem, e ele vai usar essa mesma âncora para te indicar para outro cliente também, porque ele vai se sentir tão bem que ele vai querer compartilhar aquilo. E aí entra aquela lei do Robert Cialdini também, da âncora de reciprocidade. Quando eu faço uma coisa para mim que foi tão boa para mim, eu consigo fazer isso para o meu cliente também. Mas como que eu consigo entender se esse cliente está gostando e se ele está nessa âncora também? Porque não adianta só ter o cheiro e eu trazer uma experiência ruim. Tu pode colocar outras experiências junto com o cliente. Deixa eu tomar uma água aqui. Por exemplo, se tu entra num imóvel para visitar, pergunta para o cliente assim, o que nesse imóvel tu mais gostou? Pode ser que ele odiou o imóvel todo, ele não gostou da visita, mas pergunta para ele, o que nesse imóvel que tu mais gostou? Ele sempre vai ter uma coisa para dizer, mesmo se o imóvel for ruim e ele não gostou, ele vai ter uma coisa boa para dizer do imóvel. Quando ele fala aquilo, já sabe a prioridade que ele dá no imóvel. Você fala assim, não gostei do imóvel porque tem que subir escada, mas eu gostei da vista, porque a vista é bonita, não tem nada na frente, consigo enxergar o mar, a paisagem, o que for. Então, ancora alguma coisa que tenha uma boa vista. Porque quando tu começar a ancorar o bom, o ruim ele vai perdendo o efeito, vai perdendo o sentido. Ou se simplesmente o cliente chegar no imóvel e gostar de alguma coisa, ancora isso. E dá para ancorar isso de algumas formas. Com o cheiro, que já vai estar lá, tu vai deixar isso ancorado, ou também com o toque. Então, um leve toque no ombro do cliente. Não precisa ser aquele de botar a mão forte assim, mas um leve toque. O que tu gostou aqui? Tá outra coisa. E aí coloca a mão. Então, e repete o que ele falou, eu gostei disso. Então, tu gostou da vista e do piso. Isso, tira a mão. E em algum outro momento durante o imóvel, que ele fala assim, eu achei esse banheiro com pouca ventilação. Aí tu coloca a mão de novo ali e fala, tu gostou da vista e do piso, só não gostou do banheiro. Ele vai dizer sim. Então, quando tu colocou a mão para falar isso, ele automaticamente ele vai começar a lembrar e vai disparar uma âncora nele, uma âncora sinestésica sobre o imóvel. Claro que tem outras opções, porque a gente não pode estar encostando no cliente, pega agora pandemia, muito mais ainda. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Fala com o cliente uma coisa que ele gostou e tu balança, por exemplo, alguma coisa na tua mão. Pode ser um marca-texto cor de laranja, quando a gente estiver falando coisas boas do imóvel dele, e tu ancora isso com laranja. E
guarda esse laranja ou uma cor mais chamativa, não precisa ser um celular, e guarda. Quando ele começar a falar de alguma coisa que ele não está gostando, tu volta com aquela âncora visual, no caso, que daí seria uma coisa na mão, mas tu vai falar isso discretamente, por mais que seja balançando na frente dele enquanto tu gesticula falando, é discreto. Por quê? Porque tu não está falando, vou fazer uma âncora, olha para essa cor laranja. Tu simplesmente usa na conversa, coloca uma coisa de uma cor mais chamativa e começa a falar. Então, se ele começou a falar de alguma coisa que ele não gostou, tu realça o que ele gostou, falando com a âncora positiva de uma cor, e começa a contornar essa objetividade que ele tem. Então, eu não gostei muito do piso desse apartamento, mas eu gostei da vista. Então, tu fala, então, a vista é maravilhosa, como tu mesmo acabou de falar. O piso a gente pode dar um jeito, pode resolver, pode trocar, o proprietário está disposto a mudar isso, ou tu já tem em mente tipo, quanto que ele vai gastar para arrumar, que não vai ser uma coisa que vai impedir ele de comprar o imóvel. E a partir do momento que tu estimulou ele com a cor ou com alguma coisa que lembre a âncora, ou disparou a âncora, ele já vai voltar para um estado melhor, e quando ele voltar para esse estado, ele vai estar mais aberto para compra. Isso chama hipnose nas vendas, né? Então, tipo, tu consegue fazer uma coisa, tem o mito do pêndulo, né, que tu fala que parece que não funciona, mas funciona, que vem desde o tempo lá do compre batom, não sei se vocês lembram dessa propaganda que tinha compre batom, ficou na cabeça de todo mundo. Ou não esqueça minha calói, né, que o não esqueça acaba trazendo uma lembrança, então a pessoa fica, não esqueça minha calói, não esqueça minha calói, vai lembrando daquilo e vira uma hipnose na mente. Então, o mais importante é o quê? Gerar uma boa experiência com o cliente. Então, pensa, quem já deu um bombom para o cliente que fez uma visita? Quem já fez um bilhetinho escrito à mão, não um bilhetinho padrão que manda fazer um monte, mas uma coisa bem pessoal que tu pode entregar para o teu cliente, agradecendo por ele ter feito uma visita no imóvel. Depois perguntando feedback, ou deixando atrás desse bilhetinho à mão, pedindo um feedback, o que ele acha, quais características que ele gostaria de ver no imóvel se ele não gostou de nenhum. Então, tem que criar uma coisa diferente. O mais importante que a PNL ensina é quebrar padrões. Então, a gente sempre pensa assim, todo mundo está fazendo isso e isso está vendendo bem. Se todo mundo está fazendo, então a gente precisa quebrar o padrão e fazer uma coisa diferente, o que ninguém está fazendo. E, principalmente, entregar algo a mais. O que tu entrega mais para o teu cliente? Ou tu só espera ele comprar, depois que ele compra, tá tudo bem, manda embora. Ou se ele não compra, ele não é um bom cliente, ele não merece nada. Porque esse cliente, ele pode estar comprando um imóvel hoje, daqui 10 anos ele pode estar vindo comprar de novo para um filho, para uma filha, ou trocando o imóvel dele. Isso pode ser perto, ou daqui em um mês, ou em 10 anos, não importa. Mas isso vai acontecer. De um dia ele precisar de novo do imóvel. Ou para vender o imóvel que ele tem, ou para trocar o imóvel que ele tem, ou para indicar para um amigo. Ele vai dizer, pô, esse corretor aqui que me atendeu, essa corretora que me atendeu, ela fez uma coisa tão legal que eu quero repetir isso para mim. Então, começa a trabalhar e vai indicar porque ele vai lembrar. E o mais engraçado é que hoje as pessoas têm medo de corretor, né? O corretor, ele chega num plantão de vendas, primeira coisa que ele já quer é pegar o telefone da pessoa, já fica sendo aquele cliente insistente de ficar mandando mensagem, ligando. E uma característica que é interessante, que eu já vejo muitos corretores fazendo eu vou ficar com o teu telefone, mas fica tranquilo, só vou entrar em contato contigo no momento que tu me chamar, ou quando tu me mandar uma mensagem, ou quando eu tiver uma coisa muito boa para te falar. Não só aqueles corretores chatos que ficam mandando um monte de mensagem e insistindo. Isso já quebra uma barreira e o cliente consegue te passar o telefone de uma forma mais tranquila. E também não quer dizer que tu não vai mandar mensagem para ele, mas tu vai mandar mensagens boas, né? Tu vai mandar uma coisa, entrou um apartamento novo, se tu quiser dar uma olhada, vou te mandar um link aqui. E pronto, não fica, e aí, viu, e agora? Não fica insistindo. Porque a partir do momento que o cliente ele quiser falar contigo, ele vai voltar, vai te procurar e vai falar contigo. Mas, se tu fizer todo o processo inicial bem feito, de criar uma âncora, de ter um relacionamento com o cliente. E uma técnica que quase ninguém consegue praticar bem, inclusive eu falo isso nos meus cursos e faço um treinamento prático sobre isso, na hora do curso lá, sobre aprender a ouvir. Então, todo mundo fala, eu escuto bem, eu consigo ouvir bem, e quando a gente faz esse exercício, quase que 100% das pessoas não têm essa capacidade de escutar. Por quê? Porque quando a gente está escutando o cliente, a nossa mente já está pronta
para fazer uma pergunta, ou para dar uma resposta, ou já está lembrando de uma história, uma justificativa para quebrar aquela objeção. E a gente não tem aquela escuta ativa. E a escuta ativa é o principal para estar falando com o cliente. E tem uma técnica aí, se vocês quiserem anotar isso, é muito importante, se chama ERA, E-R-A, né? Que é estar presente e entender o seu cliente, o E. Porque estar presente é o principal. Como que eu vou estar presente se eu estou pensando em outra coisa, se eu estou querendo dar uma resposta? Eu não vou estar ali. O R é respeitar o cliente. O cliente, ele fala para ti, não gostei do teu imóvel. Aí tu vai falar para ele, não, mas espera aí, tu tem que gostar do meu imóvel, porque o meu imóvel isso, o meu imóvel aquilo. Então, respeitar. Se ele não gostou, procure entender o cliente. Por que ele não gostou? Respeitar a opinião dele. E não questionar ou contornar. Respeitar. E a gente vai respeitar como? Fazendo perguntas. O que exatamente tu não gostou? E o que isso traz para ti? O que eu podia te apresentar diferente que vai fazer com que tu goste? Mas nunca contornar a objeção. Porque se ele disser assim, eu não gostei desse imóvel porque eu não gosto de altura. Aí tu vai dizer, mas a altura tem uma vista bonita, tem isso, tu começa a contornar. Aí ele vai dizer, não, mas eu não gosto de altura, eu tenho pavor de altura, eu tenho trauma desde a infância, ou eu tenho medo por causa dos meus filhos. A gente vai ter vários contornos para as objeções. Mas se tu não aprender a respeitar e entender, as objeções vão ser uma briga, não vai ser um bate-papo para resolver o problema. Então, o R de entender. E o A de respeitar. E o A de aceitar. Então, tu tem que respeitar e aceitar o que ele falou. Não adianta eu, ele falou, não quero comprar contigo. Aceita que ele não quer comprar contigo, mas não desiste de vender para ele. Tu aceita para ele que tu não quer, mas continua. Eu entendi que tu não quer comprar esse imóvel, de qualquer forma eu vou continuar te mandando algumas opções, se tu me permitir, e respeitar a opinião do cliente. Porque a partir do momento que tu não respeita, se ele tiver que te indicar para outra pessoa, ele não vai indicar e não vai lembrar de ti. Por quê? Porque tu é o cliente chato, que é o corretor chato que fica mandando uma coisa, mesmo que a pessoa já disse para ti, eu não quero comprar. E um terceiro passo que ajuda nesse ERA é as nossas redes sociais. Hoje, nossas redes sociais, aí, a maioria dos corretores que eu olho, eles têm somente fotos de imóveis. Ninguém tem ali uma foto dizendo dicas de mudança, dicas de escolher um bom imóvel, ou contando sobre experiência. Hoje eu estou aqui conhecendo tal imóvel, tal empreendimento. Apenas falando, sem vender. Né? Tipo, a gente tem que vender sem estar vendendo. Está falando sobre o que a gente está falando do nosso imóvel, sem estar falando, me chama lá, quero te levar para conhecer esse imóvel. Evita isso. Seja autoridade no que tu faz. E gerar autoridade, não vê ninguém, um médico famoso, conhecido, dizendo, venham para a minha clínica aqui, vem fazer isso, vem fazer uma cirurgia comigo. Eles simplesmente contam boas experiências e mostram quão bom eles são, com prêmios que eles recebem, mostrando o resultado de coisas que eles fizeram, mas nunca chamando o cliente. Porque aquela pessoa que precisa ficar chamando é porque ninguém quer comprar com ela. E se ninguém quer comprar com ela, eu também não vou comprar. Que aí entra outra lei do Robert Cialdini, que é a lei da manada, né? As pessoas querem comprar o que todo mundo está comprando. E se todo mundo está comprando, é porque eu estou mostrando que as pessoas estão comprando. Não é que eu estou falando para a pessoa, vem comprar, vem comprar. Se eu estou chamando, ninguém quer vir comigo, porque eu preciso chamar. Se eu não chamo e eu começo a mostrar os meus resultados através de vídeos, de fotos, de textos, falando sobre o assunto, as pessoas começam a me procurar naturalmente. Claro que isso não é do dia para a noite, vai precisar de alguns meses fazendo isso, para ter que a tua rede social mude toda a estrutura e comece a influenciar mais o teu cliente, mas a partir do momento que isso acontecer, acaba, as coisas funcionam naturalmente. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí, por causa do nosso tempo de live aí, aproveitem para colocar que eu respondo. Também vocês podem me chamar no Instagram lá, eu vou estar respondendo quem chamar por ali, é @paulosorrentino. Quem chamar por ali vai entender um pouquinho, pode perguntar, pode entender um pouquinho mais. Surgir alguma dúvida em algum atendimento, pode me perguntar lá que eu ajudo, a gente consegue criar uma forma de vocês atenderem bem. Esse tempo aqui é um tempo curto para a gente falar sobre PNL. Hoje uma formação de PNL vai 2 anos para se fazer, mas a PNL nas vendas é mais simples, porque é natural. É criar uma conexão com o cliente, ancorar essa conexão, né, criar um gatilho nessa conexão, de fazer com que o cliente se lembre de você mesmo quando não está no imóvel.
Então, digamos que ele foi embora lá, não comprou contigo. O que vai fazer esse cliente lembrar de ti? É um cartão que tu deu para ele? É um cheiro? É um bombom, um chocolate? É uma coisa que tu conversou? É uma âncora que tu deixou com ele? Então, existem várias formas de se fazer isso. E aí, a gente tem que ir pesquisando. Aconselho vocês olharem vídeos no YouTube sobre ancoragem e sobre rapport, né? Então, a gente começa a olhar esses vídeos e isso vai ajudar. Deixa eu ver, tem uma pergunta ali. Qual a relevância da PNL, na PNL quanto à questão da linguagem corporal? Bom, isso é uma das principais coisas. A leitura do cliente, né? A linguagem corporal, começa desde das pistas oculares, para onde o olho está se movimentando, depende aonde o olho está indo, é o que o cliente está pensando. Então, se eu quero entender o cliente, é tranquilo, eu preciso começar a ler o cliente pelos olhos, pelo gesticular, pela posição dos pés, posição das mãos, até no aperto de mão, né? Uma coisa bem simples. Agora a gente não está tendo esse contato, mas o soquinho, aquele que o cliente vai dar, se ele vai te dar um soco mais reto assim, né? Aquele soquinho na mão reto, ele está em igualdade. Se ele fizer assim, com a mão para baixo, ele já está num ar um pouco mais de superioridade. E geralmente as pessoas dão soco nessa posição mais angular, né? Não reto e nem para baixo. Então, se ele vier bem reto assim, ou se ele vier assim, tu já sabe que ele está mais aberto a aceitar. Outra coisa que funciona muito bem quando tu cumprimenta alguém, isso tu pode testar andando na rua. Se fizer esse movimento para a pessoa vindo até na tua direção, mesmo que tu não conheça, a pessoa vai te olhar. E isso chama rapport instantâneo. Então, quando tu está fazendo esse rapport instantâneo de fazer assim para a pessoa, funciona muito. Dá para fazer isso apertando a mão também, cria uma conexão muito rápida. E essa conexão que vai te ajudar a vender. Deixa eu ver aqui. Conhecia bem aperto de mão, eu não estava confusa quanto ao soquinho. Ah, tá. Então, o soquinho é quase uma substituição, né? Porque a gente está nessa... É quase os mesmos movimentos, mas é pelo soco. Funciona bem. Mas o ideal é sempre que tu for cumprimentar, esperar, mesmo que tu dê aquela levantada na mão primeiro para cumprimentar, espera que ele cumprimente primeiro, porque vai ser mais instintivo na hora de ler. Porque se tu levantar para dar o soquinho primeiro, né, para dar o cumprimento primeiro, ele pode só repetir o que tu está fazendo e aí tu não consegue fazer essa leitura tão bem. Mas uma coisa que é legal, que daí isso, só um gostinho, quando a gente está olhando para cima, para a direita ou para a esquerda, tem lado que ele está lembrando e tem lado que ele está criando. Isso depende de cada pessoa e a gente faz essa primeira leitura e depois a gente começa a entender. Para saber se o cliente fala, tu pergunta ao cliente, de onde são os teus recursos para comprar esse imóvel? Se ele vai para um lado criativo, de lembrança, tu sabe, opa, ele está lembrando disso. Se ele vai para um lado de criação, tu pensa, bom, ele não tem certeza do que ele está fazendo ou ele não está falando a verdade para mim. Então, tu começa já por aí. Então, cada posição do olho tem um significado diferente e a gente começa a olhar isso. E esse movimento dos olhos são bem sutis. Alguns clientes não, eles vão bem assim, chega a virar a cabeça junto. Outros vão só um toquezinho. Então, quanto mais tu conversar, mais tu criar conexão e rapport com o cliente, é mais fácil. Então, hoje, se tu começar a fazer já essa conexão com o cliente desde o teu Instagram, das tuas redes sociais, já funciona de uma forma muito mais tranquila, porque tu já vai criando a conexão com ele por ali. Ninguém quer pegar o seu Instagram para ficar olhando propaganda. Tipo, a maioria dos corretores que eu vejo, eles são cheios de propaganda. Nem é tão bom colocar propaganda, bom é tu colocar experiência. Vai até o imóvel, fala, estou visitando o imóvel aqui, preparando para receber um cliente nesse imóvel. Quem está me assistindo faz num stories ou num próprio vídeo, ou bota algumas fotos e escreve um texto embaixo para quem não gosta muito de falar ou de aparecer em vídeos. Mas o importante é tu mostrar que tu está fazendo. Imagina que tu pega uma sexta-feira que está chovendo, não tem nenhum cliente para visitar, não conseguiu falar com ninguém e tu está desanimado. O que tu faz? Pega o teu celular, vai visitar alguns imóveis, conhecer alguns imóveis que tu tem em pauta, conhecer alguns imóveis das construtoras, pode vir nos imóveis da RDO aqui conhecer também, e tira foto, fala aqui, eu estou aqui preparando esse imóvel para atender um cliente. E não é uma mentira que tu está preparando para um cliente, tu está se preparando para atender um cliente. Não quer dizer que tu vai atender um cliente naquele dia e nem que vai ser naquele imóvel, mas tu está se preparando para atender um cliente. E se tu estiver fazendo isso e mostrando o teu movimento, as pessoas vão querer comprar contigo porque tu vai gerar autoridade. Uma outra coisa muito comum que eu vejo que acaba jogando o cliente fora é aquela,
é aquela coisa. Tu chega para mostrar, o cliente chega na tua imobiliária, tu vai mostrar um imóvel, daí o corretor pega, eu vou com a minha moto, pega uma moto toda velha lá, vai com a moto e pede para o cliente seguir com o carro. Então, tipo, isso não é tão legal, por quê? Porque se tu tá vendendo imóveis, tu é um bom corretor, por que tu precisa ir com uma moto para economizar, ou tá com uma moto velha, ou com um carro sujo, coisa assim. Se tu é bem sucedido na tua profissão, tu tem um carro limpo, não precisa ter o melhor carro do mundo, mas tu tem um carro limpo, tu tem um carro que vai ser aconchegante para o cliente, ter o cheirinho lá para chamar atenção. E outra, não precisa ser o melhor carro do mundo, tu pode ter um Fusca, um Chevette, o que for, desde que ele seja arrumado. Então, por exemplo, tem um Fusca lá, o que tu faz? Tu deixa ele sempre limpinho, e é o teu único carro, mas não precisa dizer para o cliente que é o teu carro. Tu pergunta, gostou do carro? Vamos dar uma volta nesse Fusca. Eu gosto, porque eu tenho, esse é uma relíquia, é um carro de colecionador. Ele não precisa saber que aquele é o teu único carro. Tu pode mostrar para ele aquilo como uma forma de ser diferente. Dizer, eu gosto disso, eu tenho esse carro por esse motivo. E aí tu mostra que tu acaba criando um relacionamento com o cliente. Por exemplo, pega aí a maioria dos homens brasileiros gostam de carro, muito, né? São muito viciados. As mulheres também gostam, mas a maioria é os homens. Então, tu já ganha o homem pelo carro, com um cheirinho lá, pronto. Aí a pessoa pensa, mas eu vou comprar um carro que é mais econômico. O que é mais econômico? Tu vender mais ou tu vender menos, né? Então, se tu vende mais, tu é mais econômico, porque tu vai ter mais dinheiro no teu bolso para gastar e investir no que tu está fazendo. Então, no tempo que eu trabalhava como corretor, eu já tive clientes que entraram no meu carro para fazer uma visita, que eles pensavam assim, cara, agora eu não vou conseguir comprar, olha, a tua comissão tu está ganhando muito bem, porque olha só esse teu carro. E, na verdade, meu dinheiro nem vinha daquela venda, não vinha das vendas, eu já tinha aquele carro, mas a pessoa olhava e achava aquilo bom, pensava que eu era um bom corretor. Não que eu não seja, eu fui um bom corretor na minha época. Mas a gente precisa mostrar para o cliente, a gente é mais do que a gente demonstra ser, do que a gente é realmente quando se trata de vendas. O cliente ele vai te olhar, ele vai fazer um julgamento. A hora que ele fizer aquele julgamento, ele vai entender, compro com esse corretor ou compro com outro corretor? Ninguém gosta de comprar por pena. Se tu chegar e disser para o cliente, compra comigo, eu estou precisando vender, faz 6 meses que eu não vendo. Já vai, o cérebro inconsciente dele vai abrir um alerta lá, opa, ele não vende há 6 meses. O corretor deve ter algum problema. E também tem aquela coisa, vocês sempre pesquisam os clientes na rede social, né? Se não fazem, deveriam fazer. Os clientes também fazem isso, eles pegam lá o teu nome e pesquisam na rede social. Então, quando tu se apresentar como corretor, fala, o meu nome é esse, e tenha isso fácil de encontrar na rede social. Não tenha lá uma rede social com nome totalmente estranho, com um monte de número e coisa. Cria um nome simples, que se ele colocar ali, ele vai te encontrar, né? Então, faça isso. E outra, curtam as postagens do